Boa tarde. Paz do Senhor a todos vocês. Convido você para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15, que fala sobre uma passagem de 2 irmãos e um pai. Fala sobre o filho pródigo, né? Disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Pouco de depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. A Bíblia está falando sobre 2 irmãos. E o mais novo, devido a algo que estava vendo dentro de casa, ele resolve pedir a parte dos seus bens ao seu pai. E o pai convida ainda, né? Porque a herança é quando o pai morria, né? Que os filhos tinham direito. Mas o pai decide repartir a herança com eles 2. E aquele filho mais novo vai embora de casa. E não conta para o pai a situação, o que houve, e vai embora. E ele pega o seu dinheiro e ele começa a gastar com meretrizes, com bebidas, com festas, com roupas, com tudo que tinha direito, ele foi gastando o seu dinheiro. E de repente ele acabou o dinheiro e ele começa a viver agora com fome. E ele sente muita fome. E ninguém dá nada para ele beber e nem para comer. E ele começa a ter sede, ter fome, e as roupas começam a envelhecer, começa a dar descalço. E ele pede um emprego a um fazendeiro. Mas esse homem nega um emprego a ele e quer dar como bolota de porcos para ele comer. Porque ele desejava, com a fome que ele tinha, ele desejava até a comida dos porcos. E quando ele vê que ele está sem amigos, sem alimento, sem casa, sem nada, ele lembra da casa do seu pai. E ele começa a lembrar que pai maravilhoso que ele tem. Um pai que até os jornaleiros tinham direito à mesma comida, à mesma liberdade, felicidade na sua casa. E ele começa a cair em si e ver que o jornaleiro tem valor também para o seu pai. E ele, como filho, agora está na miséria, sem nada, ele começa a lembrar. E ele em si diz: eu vou para a casa do meu pai. E eu vou falar para o meu pai que eu peguei contra o céu, peguei contra ele, e nem sou digno de ser chamado seu filho. E ele vai para a casa do seu pai, e o pai, quando vê ele, corre, abraça ele, manda botar a melhor roupa, colocar o melhor anel. E de repente manda fazer um banquete para ele. E seu irmão começa a ver uma movimentação diferente na casa. E o irmão pergunta: o que aconteceu, o que está acontecendo? E alguém fala para o irmão dele: você não está sabendo? O seu irmão voltou para casa. E seu pai está tão feliz que ele colocou a melhor roupa, o melhor anel no seu irmão. E quando aquele rapaz ele ouve isso do seu pai, ele poderia ficar feliz. Poxa, ainda bem que acharam meu irmão. Ainda bem que meu irmão voltou para casa. E ele parte para cima do pai e fala para o pai: há tanto tempo estou com o senhor, eu sirvo ao senhor e o senhor nunca me deu nada. Esse teu filho,
Pegou o seu dinheiro, levou para a rua, gastou com meretrizes, gastou com bebida, gastou com tudo. E quando ele vem sujo desse jeito, o Senhor pega, faz um banquete, ainda bota o melhor anel, a melhor roupa. E o pai, indignado, olha para ele e fala: meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Esse teu irmão estava morto e reviveu. E quando o pai fala isso, era exatamente por causa disso que o menino tinha ido embora. Pelo irmão, ele não é reconhecido como irmão. Havia algo entre aqueles dois irmãos, que o pai não sabia. E o pai descobriu exatamente quando houve o perdão. Quando aquele filho foi capaz de voltar para casa e pedir perdão, não precisou nem o filho falar por que a razão dele ter ido embora de casa. Mas quando foi a resposta do outro filho, o pai pôde sentir. Talvez você está na rua também. Talvez você foi embora de casa. E ninguém sabe o porquê que você foi. Mas faça como esse filho. Se arrependa. Pede perdão ao seu pai, pede perdão à sua mãe. Pede perdão na sua casa. Que a verdade vai aparecer. Talvez você saiu se sentindo culpado. Talvez você está vivendo uma vida de miséria, de escassez, se sentindo culpado de ter ido embora de casa. Mas volta e pede perdão ao seu pai. Pede perdão a alguém da sua casa. Quando você pediu perdão, Deus vai mostrar quem é que estava errado. Não tente se justificar, não tente se explicar. Perdoa, porque o perdão vai mostrar para aqueles que te julgaram, aqueles que deixaram você ir embora, sem procurar saber por quê. Ver a verdade. Beijo, da paz do Senhor.